Que a doce paz do nosso grande Deus sempre inunde os nossos corações. Mais um vídeo da nossa EBD com auxílio para os professores. A lição de número 5, cujo título é Como Ler as Escrituras. E esta lição está repleta de valiosos ensinos para as nossas vidas. Será que sabemos tudo sobre as regras de interpretação da Bíblia, conhecidas como hermenêutica e exegese? Qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Qual a importância da exegese e da hermenêutica na interpretação bíblica? O que é a autoridade da Bíblia? Na interpretação da Bíblia, qual a finalidade da iluminação do Espírito Santo? O que é a teologia liberal? A Bíblia é fácil de entender? Se é, por que precisamos de tantos auxílios para entendê-la? Se não é, Deus complicou a sua interpretação? Essas e outras tantas perguntas nós responderemos ao longo desses 3 vídeos. Lembre-se, não esqueça-se de inscrever-se no canal Teologia e Pentecostalismo, deixar o seu like e dar aquela ativada básica no sininho para receber as notificações, ou seja, sempre que postarmos as aulas, você saberá que ela já está disponível para você. Sem delongas, bora lá para o estudo da nossa lição? Na nossa introdução, vemos que a leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Nunca vivermos na teoria, mas pregarmos o que vivemos e vivermos o que pregamos. O apóstolo Tiago, ele alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Nessa lição, nós veremos a importância dos princípios basilares da interpretação da Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Todas as pessoas que leem a Bíblia fazem automaticamente uma interpretação, não tem como ser diferente. A questão não é se interpretar, mas saber se essa interpretação está clara ou confusa, adequada ou inadequada, correta ou incorreta. Nesse propósito, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. No cumprimento da tarefa da interpretação, somos auxiliados por 2 ferramentas chamadas exegese e hermenêutica. Porém, nenhuma técnica de interpretação é superior à autoridade da palavra de Deus. Todas as doutrinas da igreja devem ser interpretadas, tendo as Escrituras como único fundamento de fé e de prática. Nunca se esqueça disso. Sola Escritura, só ela é o fundamento da nossa fé e da nossa prática. Muitos foram, conforme já dissemos em aulas e vídeos anteriores dessa lição, aqueles que escreveram as Escrituras. As datas da composição alcançam muitos séculos. Foram as Escrituras escritas em muitos lugares, na Arábia, na Judéia, em Babilônia e nos centros da civilização ocidental, sendo por isso inteiramente diversas as alusões, as figuras, as expressões, segundo os costumes, as cenas e os hábitos daquele tempo e daqueles povos, muito diferente dos povos da América Latina, da Europa e tantos outros. Os assuntos dos livros sagrados é tão variado quanto o número de seus autores. Na Bíblia se podem ver leis, histórias, salmos, provérbios, profecias, biografias e epístolas. Livros inteiros e parte deles fazem referência aos povos idólatras, como os livros de Isaías e Naum, enquanto outras partes tratam somente dos judeus. Um dos evangelhos era destinado aos hebreus convertidos e outro aos gentios. As epístolas variam em tom e em estilo, conforme as pessoas a quem foram dirigidas e a condição das igrejas daquele tempo. Tudo isso, o leitor da Bíblia deve saber antes de procurar interpretar as Escrituras Sagradas. E, como as relações do povo escolhido com as nações circunvizinhas que os rodeavam eram de gêneros diversos e sempre mudavam, as histórias desses povos, eles lançam muita luz sobre as narrações bíblicas. Por isso devemos, ao interpretar as Escrituras, ter conhecimento da sociedade e da cultura desses povos antigos. No tópico de número 1, nós temos: a Bíblia precisa ser interpretada. A pergunta que nós fazemos é: a Bíblia pode ser compreendida? Ouvimos por muitas vezes sobre a clareza das Escrituras, mas se a Bíblia é clara,
Por que necessitamos de regras ou princípios de interpretação? Por que um cristão que vai ler a Bíblia precisaria da ajuda de mestres, professores, ou também de escritos como os comentários bíblicos, como uma aula dessa para te auxiliar na escola dominical? Realmente, há certas passagens da Bíblia que são difíceis de entender, mas sua mensagem básica é suficiente e simples para qualquer indivíduo compreender. As Escrituras em si não são obscuras. Ensinamentos bíblicos não estão fora do alcance de uma pessoa comum, de uma pessoa simples. E a Bíblia também não foi escrita para ser um quebra-cabeças, um livro de segredos e enigmas escrito de forma confusa e incompreensível. O fato de a Bíblia ser um livro é sinal de que foi feita para ser lida e entendida. Na qualidade de revelação escrita de Deus, a Bíblia revela-nos seu caráter, seus planos e suas regras. Os autores humanos, cujos escritos foram dados pela inspiração do Espírito Santo, eles pretendiam ser compreendidos, não confundir ou atrapalhar, como disse o grande reformador Martinho Lutero, sobre o sacerdócio de todos os crentes, 1 Pedro 2,5, que significa que a Bíblia é acessível e pode ser entendida por todos os cristãos. Esta afirmação, ela se contrapõe à pretensa obscuridade da Bíblia, sustentada por determinadas igrejas, que sempre diziam, ou que diz ainda, que só a igreja podia desvendar o significado da Bíblia. Mesmo assim, nós temos alguns problemas para interpretar. O que para o autor era nítido, o escritor bíblico, pode não ficar tão claro para nós, os leitores imediatos. Daí a necessidade da interpretação para se removerem todos os obstáculos à comunicação e ao entendimento. A exegese e a hermenêutica, portanto, são necessárias para ajudar a expor a clareza que as Escrituras possuem em si mesmas. Como livro divino, pela qual Deus se comunica com o homem, a mensagem é essencialmente clara. Mas como palavra de Deus, ela tem uma profundidade que pode desafiar os eruditos mais diligentes, mais inteligentes, mais estudiosos. Certo é que nunca um autor de um livro, no nosso caso, Deus que escreveu e inspirou a Bíblia Sagrada, jamais vai escrever um livro para não ser compreendido. Então nós já chegamos no ponto que vai nos falar sobre a importância da exegese. Segundo a lição, o termo exegese é uma palavra que vem da língua grega, traduzido aí exegese, que a palavra ex é traduzido como fora e agen com o sentido de guiar. Então, exegese literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original, quando os escritores escreveram. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu dizer, é necessário um minucioso exame das Escrituras, segundo Timóteos 2:15. Por exemplo, estudo das línguas bíblicas, grego, hebraico, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado. Todos eles cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Efésios 3, do 10 ao 18. Então, a hermenêutica, ela vem antes da exegese. Porque a exegese, ela utiliza ou vale-se dos princípios, regras e métodos da hermenêutica em suas conclusões e investigações. O sentido literal do termo confunde-se com o vocábulo aí ou com a palavra hermenêutica, de sorte que, às vezes, se usa os dois termos simultaneamente, são muito parecidos. Exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos para chegar a um entendimento correto sobre o texto. E o estudo do sentido na verdade, o estudo literal do texto. Na ideia da exegese, ela faz referência ao pensamento ou à ideia de que o intérprete está extraindo o seu entendimento do texto, em vez de incutir no texto o seu entendimento. Enquanto a hermenêutica é a teoria da interpretação, a exegese é a prática. Preste atenção no outro termo. A exegese, ela consiste em manipular o texto para dizer o que ele não diz. Então, basicamente, o termo exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e alguém com o sentido de guiar. Então, a ideia que está aí é
guiar para fora, tirar do texto a intenção que o autor sagrado tinha quando escreveu as Escrituras. Então, sempre a hermenêutica e a exegese, o alvo delas é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, ao contrário dessa exegese, nós temos aí a exegese. Então, na exegese, a pessoa, o leitor, ele vai procurar embutir no texto, colocar no texto o pensamento dele, e não aquilo que o texto está realmente dizendo. Ele vai, então, distorcer um texto para adaptar as suas próprias ideias, ou a ideia do intérprete. Então, enquanto na exegese extrai-se o sentido original do texto, na exegese coloca-se forçosamente no texto o pensamento do leitor sobre um determinado assunto. Está complicado? Vamos dar um exemplo. Algumas seitas defendem que Jesus não era divino e nem igual a Deus. Eles vão procurar de todas as maneiras alguns versos bíblicos e, forçosamente, eles vão dizer que aqueles versos bíblicos sugerem e dizem que Jesus não era divino. Dessa forma, eles não fazem exegese, mas sim uma exegese, conforme nós vemos a diferença aí nos slides. Como ferramenta auxiliar, tanto a exegese e a hermenêutica, elas não devem e não podem ser menosprezadas durante a leitura e o estudo da Bíblia. Como disse certo teólogo, abre aspas, aquele que se contentar com o uso destes meios e puser de parte os preconceitos em que muitos envolvem todas as questões, ele adquirirá de certo a compreensão da Sagrada Escritura. Se não for em tudo, será na maior parte, e, se não for imediatamente, com certeza será depois. Fecha aspas. O mais humilde dentre os cristãos, que sabe ler a Bíblia somente na sua língua e emprega todo o esforço, toda a diligência em lê-la ao seu modo, alcançará os conhecimentos práticos essenciais à salvação. O ponto de número 2 vai tratar sobre as limitações dos leitores. Como ler e interpretar não podem, de forma nenhuma, estar separados. Toda vez que lemos as Escrituras, necessariamente estamos interpretando. O problema disso é que trazemos conosco toda uma carga cultural de visão de mundo antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. O estudioso da Palavra de Deus, o teólogo D.A. Carson, nos diz, abre aspas, estamos lidando com os pensamentos de Deus, somos obrigados a nos esforçar ao máximo para entendê-los verdadeiramente e explicá-los com clareza. É fácil demais aplicarmos ao texto bíblico as interpretações tradicionais que recebemos de terceiros. Então, podemos involuntariamente transferir a autoridade das Escrituras para as nossas interpretações tradicionais, fecha aspas. Por isso, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo que inspirou os autores, conforme nos diz 2 Pedro 3,16. Fazendo uma comparação com uma instituição terrena, a Bíblia é o nosso Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Escritura é a autoridade última, final, em questões de fé, normas e conduta. A necessidade do estudo, do exame das Escrituras Sagradas. Isso está implícito na própria Bíblia, como no Salmo 119, 130, Isaías 34, 16, temos aí 2 Timóteo 2,15, 1 Pedro 3,15, porque esses estudos, eles nos conduzem a 2 pontos de suma importância, porque devemos estudar a Bíblia e, segundo, como devemos estudar a Bíblia. Estudar é mais que ler, é aplicar a mente a um assunto de modo sistemático e constante. Porque devemos estudar a Bíblia, ela é o nosso único manual dos crentes, na nossa vida cristã e também no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor, Efésios 2:10, 1 Pedro 2:9. Sendo a Bíblia o livro-texto e base do cristão, é importante que ele maneje bem a palavra da verdade para o fiel desempenho de sua missão, 2 Timóteo 2,15. Um bom profissional, ele sabe empregar com eficiência as ferramentas de seu ofício. Essa eficiência não é automática, ela vem pelo estudo e pela prática. Assim deve ser o crente com relação ao seu manual. Qual é ele? A Bíblia Sagrada.
Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à nossa alma como o pão é para o nosso corpo. A Bíblia é um instrumento que o Espírito Santo usa. Efésios 6,17, Hebreus 4,12. Vocês conhecem essas passagens. Na vida cristã e no trabalho do Senhor, em geral, o Espírito Santo só nos lembrará um texto bíblico preciso para aquele momento, se de antemão conhecermos. João 14,26. É possível que o leitor se lembrará de algo que não sabe, que nunca leu? Pense se é possível. Portanto, o Espírito Santo quer não somente encher o crente, mas também encontrar nele um instrumento com que operar a palavra de Deus. Ter o Espírito Santo e não conhecer a palavra conduz ao fanatismo. Pessoas assim querem usar o Espírito Santo em vez do Espírito usá-los. Conhecer a palavra e não ter o Espírito Santo conduz ao formalismo. Esses dois extremos são igualmente perigosos. A palavra, ela enriquece espiritualmente a vida do cristão. Salmos 119, 72. Essas riquezas vêm pela revelação do Espírito Santo, primeiramente, Efésios 1,17. A Bíblia é a revelação de Deus para toda a humanidade. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem, e tudo que o homem precisa saber espiritualmente da parte de Deus quanto à sua redenção, conduta cristã e felicidade eterna, está revelado onde? Na Bíblia. Deus não tem outra revelação escrita além da Bíblia. Tudo que o homem tem a fazer é tomar este livro sagrado, tomar posse dele pela fé. O autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Devemos estudar a Bíblia para conhecer o seu autor. Ela é o único livro cujo autor está sempre presente quando ela é lida. Um autor de um livro é a pessoa que melhor pode explicá-lo. A Bíblia é um livro fácil, mas ao mesmo tempo difícil, simples e ao mesmo tempo complexo. Não basta apenas ler as suas palavras e analisar as suas declarações. Tudo isso é indispensável, mas não basta. É preciso conhecer e amar o autor do livro. Conhecendo o autor, a compreensão será mais fácil. A Bíblia é o livro pela qual devemos viver e pelo qual devemos morrer. Portanto, devemos ler a Bíblia para sermos sábios, crermos nela para sermos salvos e praticá-la para sermos santos. Alguém disse, abre aspas, é importante que você saiba a Bíblia na cabeça, que a armazene no coração, que a mostre na vida e que a semeie no mundo, fecha aspas. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conhece essa passagem, né? 2 Timóteos, capítulo 3, versos 16 e 17. Mesmo lendo a Bíblia toda, não a entenderemos completamente. Ela, sendo a palavra de Deus, é infinita. Nem mesmo a mente de um gênio poderia interpretá-la sem cometer nenhum erro. Não há no mundo ninguém que consiga esgotar a Bíblia. Todos somos sempre alunos, conforme as passagens bíblicas aí do slide. Sabemos disso retira de qualquer pessoa a presunção e a arrogância de achar-se conhecedor de forma absoluta de todas as preciosidades dos conhecimentos contidos nesse tão glorioso livro. E aí nós passamos para o ponto de número 3, a natureza das Escrituras. A maneira pela qual a Bíblia foi produzida, ela confirma a sua unidade. A Bíblia foi redigida em 2 continentes, foi redigida em 3 idiomas, e sua composição, ela estendeu-se em lento progresso durante o período de 1.600 anos. O texto bíblico foi escrito, na sua maioria, em 2 línguas distintas, hebraico e grego. Hebraico, Velho Testamento, e o grego, Novo Testamento, e algumas palavras em aramaico. No período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores que viveram em épocas e em culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando sempre as regras gramaticais e o conteúdo histórico e literário de quando foram redigidos. Mateus 5,18.
As diversas partes da Bíblia foram escritas em várias épocas e em variadas circunstâncias. Parte delas foram escritas em tendas, em desertos, em cidades, em palácios, em prisões, em tempos de iminente perigo, em ocasiões de grande alegria. Entre os seus escritores havia juízes, reis, sacerdotes, profetas, patriarcas, ministros, boiadeiros, escribas, soldados, médicos e também pescadores. Contudo, apesar dessa variada diferença de circunstâncias e condições, a Bíblia é um só livro. Por trás de suas muitas partes há uma inconfundível unidade. Glórias a Deus por isso. Nós já passamos para a sinopse do nosso tópico de número 1, que vai dizer: as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem. Deus abençoe a tua vida. Encerramos aqui o tópico de número 1. Aguardo você no próximo vídeo para falarmos do tópico 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Deus abençoe e aguardo você no próximo vídeo.